Olá pessoal, hoje vou falar aqui sobre o livro Oficina de Redação Foco Enem. Para você, leitor e leitora que vai fazer o exame ou prestar vestibular, essa é uma ferramenta muito legal de ter às mãos. Vou mostrar aqui para vocês. Antes de mais nada, gostaria de dizer que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, amadureceu, entre polêmicas, amadureceu como ferramenta democrática para jovens que carregam o sonho universitário. Tá? Só para ter uma ideia, vamos falar de número aí, esse ano foram mais de 130 mil salas que aplicaram o exame, com quase 4 milhões de inscritos. Em 98, só para fazer uma comparação, quanto que o exame cresceu, em 98 foram um pouco mais de 150 mil inscritos. Então, assim, o exame se firmou, existe aí até uma questão dele se tornar totalmente à distância, digital, o exame digital, com relação à redação, mas não vejo problema algum também com relação a isso. O pessoal levanta uma polêmica, como é que vai fazer? Mas em cursos EAD, você faz essa parte dissertativa tranquilamente, até as páginas, salvo engano, são travadas para você não sair da página, enfim, são totalmente confiáveis e a redação continua sim sendo um dos pontos principais aí, tá? Então, vamos lá. Esse livro aqui tem umas questões que eu deixei, uns pontos que eu deixei separado, A princípio, gostaria de dizer que a diagramação dele é muito legal, Então, ele é um livro bem colorido. Tem umas páginas de exercícios que elas são nas cores amarelo. Então, ele facilita o uso, É um livro para ler de uma tacada só, mas posteriormente de consulta. Então, essa coloração das páginas diferentes, os capítulos, ele orienta melhor, o leitor aí, o leitor que vai fazer uso aí. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, eu vou até ler aqui conforme está na página aqui, se não me engano, página 13, tem na página 16 também. Peraí, só um momentinho. Ele fala sobre uma dica muito importante quando for maior o seu horizonte de leituras. Vamos ver aqui, na página 13, como ele fala, durante toda a obra, o autor, que é um especialista, professor de redação, ele fala de vivência, de conhecimento, de técnicas, Aí na página 138, eu faço questão de mostrar isso aqui, porque ele fala muito na necessidade do seu repertório. E esse repertório, claro, inclui leituras, Toda essa vivência, De forma geral. Depois no final até ele fala, de repente o cinema, tudo para compor um acervo, para quando você precisar de ideias, você possa puxar isso da sua mente, para aplicar na prova, Então, novamente ele fala aqui, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, do seu repertório sociocultural produtivo. Então, repito, leituras que você fez durante a sua fase da escola, filmes, desenhos, teatros, todo esse acervo cultural pode ter certeza que vai ser muito útil na prova. Eu particularmente gosto muito de leituras, Então, por exemplo, muitos livros de literatura, no caso, caiu agora recentemente do livro do Itamar Vieira Júnior, Torturado, caiu uma questão no exame, Então, que você puder aumentar a gama de conhecimento, enriquecer a sua biblioteca, eu falo de conhecimento, na hora da prova você vai utilizar isso aí, na hora do exame você vai utilizar isso aí, E a redação, que é o foco do livro aqui, ele vai mostrar para você as técnicas. De repente você, leitor e leitora, fala assim, não, mas eu já leio bastante, vai me auxiliar muito, fui bom aluno na escola. Tudo bem, ótimo, isso vai te auxiliar muito, mas aqui ele vai falar a técnica, o que a prova pede. São coisas distintas.
tá? Só para fazer uma analogia, por exemplo, no exame de ordem, né, que você vai prestar lá para advocacia. Você fez a faculdade de Direito, estudou. Só que o cursinho, ele vai te ensinar técnica para você ser aprovado para obter a carteira da OAB. É engraçado, mas são coisas distintas. A mesma coisa com relação ao Enem com essa obra aqui. Nessa obra aqui, o autor, ele vai te ensinar, mostrar a técnica que você vai utilizar, leitor e leitora, para ser aprovado, para obter nota 1000 na sua redação, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar, eu marquei algumas coisas. Todo final de capítulo ele coloca as referências bibliográficas. Então se você é aluno, estudante, quiser se aprofundar, tem um material muito rico aqui. Ele vai falar do desenvolvimento do parágrafo. O que quer dizer isso aí? Muita gente tem ideia, nossa, eu tenho ideia, mas não sei colocar no papel. Então ele traz uns exemplos aqui, né? Então, ele coloca aqui, página 54. Por exemplo, considere o seguinte tópico frasal. O tópico frasal é o tópico, o começo, né, que você vai startar na sua redação aí. Considere o seguinte tópico frasal. Em primeira análise, o uso de agrotóxicos é prejudicial à saúde da população. Então você estava lá, o tema era esse, você colocou isso aí. Aí você vai fazer as perguntas, ele dá o exemplo aqui. Tudo bem, o agrotóxico é prejudicial à saúde da população. E o que mais? Por que é prejudicial? Em razão do quê? Isso ocorre porque tudo isso você vai fazer que você aumente o que você vai colocar no papel, que você vai descrever, para aumentar os seus parágrafos, né? Depois ele vai falar o parágrafo, o início, meio e fim, né? Conclusão. Eu vou contar aqui para vocês, né? Aí você vai escrever lá, aí ele vai colocar o que eu quero dizer neste parágrafo, qual a mensagem eu quero transmitir para o leitor, e por aí vai. É muito legal. Como eu falei nas páginas de exercícios, ele faz umas propostas de redação para o estudante se exercitar, para você, leitor e leitora, que vai para poder se exercitar. Então, ao longo do livro, né, tem várias propostas, né, de redação. Então, são propostas que tiveram referência de redações de títulos que foram exigidos, né? Inclusive ele coloca todos os temas exigidos do Enem desde o início, né? Então, assim, não se engane, né? É uma obra, ele não é nem tão grande assim, mas ele é bem robusto no conteúdo. Eu gostei muito, tá? Assim, enriquecedor. Então vamos colocar assim, de repente fala, puxa, mas eu vou ter que aprender o que é anáfora, catáfora, elipse, contiguidades, aditiva, adversativa. Não, ele vai trazer esses conceitos na obra aqui, mas ele vai dar uns exemplos para você do que cai na prova, né? Então você vai fazer seus parágrafos lá, você leitor e leitora, então de repente você começa o parágrafo, o que você vai colocar? Então qual conectivo você vai colocar? Então você vai colocar em primeiro lugar, tal, tal. No segundo parágrafo, ele vai dar os exemplos aqui para você, você vai colocar, ademais, por causa disso, 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 então você vai argumentando, né? E eu esqueci de falar para vocês que a redação do Enem é dissertativa e argumentativa. Então ele vai dar o tema, aí você vai colocar a sua tese, vai argumentar e defender a sua tese e vai explicar. Então, como eu estava colocando, voltando aqui. Então, vai ter lá, você coloca o início, o meio e a conclusão. O que você vai colocar no parágrafo, começando o parágrafo conectivo, né? Que ele dá as dicas aqui no livro. Então, você vai colocar, para fechar, diante do exposto, diante disso. Então, ele vai dar umas dicas aí, que na hora da prova, eu tenho certeza que você vai se lembrar aí. Então, como eu disse, é tanta coisa legal que tem aqui, mas que se você usar
o que ele coloca aqui, a técnica que ele coloca, o que a prova pede para você. Ele faz o autor aqui em você, leitor e leitor, enxergar o que a prova quer de você. E a partir daí você começa a discorrer, né? Tenho certeza que com a leitura dessa obra aqui vai deixar você, leitor e leitora, mais tranquilo na hora do exame, com menos ansiedade, vai deixar você mais seguro, tá? O autor é uma pessoa assim conhecedora, né, de literatura e redação. Então assim, fez essa obra aqui com muito carinho, uma obra muito útil, gostei muito de ter lido, assim, me auxilia muito inclusive no meu trabalho também, né, com relação às peças processuais, gostei muito, sim. Então tá aí uma dica de leitura muito legal, Oficina de Redação Foco Enem, gostei muito de ter lido.